Olá, amados anjos humanos. Esse é o meu 37º vídeo. Como eu havia prometido, uma continuação do 36º vídeo, onde eu continuo falando sobre o assunto câncer e ainda vários vídeos posteriores eu falarei ainda sobre o câncer em outros tipos de órgãos e o efeito psicológico que causa aquela destruição da célula. E, e hoje eu darei a continuação sobre o câncer ainda no útero, pegando as trompas, os ovários e os miomas, né? Então, se a gente pensar, né, na natureza, que as estrelas do mar conseguem que um braço cresça novamente, né, se refaça, e você, como isso lhe parece, né? Estando no topo, né, da escala evolutiva. Tudo isso porque o programa que cria os genes não está funcionando como projetado, né? É, pois bem, então continuando sobre o assunto câncer, e que eu já havia dito que conheci uma única adolescente, 16 anos, próximo de 17, fazendo sessões, né, de terapia convencionais, intercalando com sessões de regressão de memória, né? Podemos comprovar que a perda dos seus órgãos genitais, né, é, o útero, né, os seus órgãos inferiores, o útero, as trompas, os ovários, né, estavam ligados a um passado intenso de prostituição, né? Então, onde aos 18 anos aqui na existência atual, ela ajunta amiga com um companheiro, né, com parceiro recém-separado de um casamento onde teve 2 filhos, né? E toda vez que essas crianças vinham visitar o pai, essa menina, que eu chamarei de Anne, né? Ela passava mal, tinha crises renais intensas, né? E precisava ficar internada, né? E durante as sessões de regressão, conseguimos, né, comprovar que a relação das crises renais com a repulsão pelas crianças, né? Então, eu vou explicar de uma forma clara, né? O rim, todos os nossos órgãos, eles são duplicados em nosso organismo, né? A não ser o coração, né? O estômago. E então, o rim é o seu relacionamento com o próximo, né? A suprarrenais está ligada com isso também, a vesícula, né? Tudo está ligado a uma dificuldade de enfrentar os grandes obstáculos da vida. A pessoa com crises renais, ela costuma, diante de problemas, reagir como uma criancinha, né? Por isso que acaba formando areia, depois pedras, e pode virarem até tumores, né? Tem pessoas que acabam tendo câncer mesmo no rim, e se não conseguir transfusão em tempo, de um doador compatível, se puser a pessoa de pé, ela cai, né? E mesmo com as hemodiálise é difícil ela reagir, né? Então, a dificuldade
a dificuldade está em amar-se, né, e relacionar-se, né. Essas pessoas têm um apego e ao mesmo tempo complicações, afetivas, né. Elas cultivam muitas mágoas, críticas excessivas às pessoas queridas, né. E essa cólica renal não adianta qualquer tipo, não admite qualquer tipo de ruptura no relacionamento, né. Ah, ela tem um apego excessivo, quase doentio, a quem ela supostamente acha que ama, né. Eu falo supostamente porque ela não consegue nem amar a si própria, que a pessoa que tem amor próprio, ela não tem de forma desequilibrada nenhum sentimento pelo outro, né. Então, eh, por que que ela perde, né, além dos ovários, né, os ovários, porque ela tem uma dificuldade em vivenciar a criatividade feminina, e ela perde o útero, que está ligado também com a criatividade, as trompas, o cisto, né, criatividade sufocada, eh, deixa-se moldar, né, pelo exterior. Então, quando ela faz regressão e vê que as crises renais são relacionadas com as crianças, então ela aceitou fazer outras sessões para ver que relação ela tinha com essas crianças no passado, né. E então, ela conseguiu através da regressão, eh porque ela não conseguia aceitar, eh que o relacionamento ela tinha que dividir com essas crianças, né. Ela não queria colocar na mala os problemas que o companheiro trazia junto, né. Então, conforme dava as crises renais, estava ligado com a rejeição das crianças. E quando a gente comprovou isso, então voltamos ainda para outras existências, aí viu que o menino, ela amarrava, né, a gestação, amarrava a barriga para não parecer. E quando a criança nasceu, e ela teve a depressão pós-parto, e uma falta de interesse sexual, perda de peso excessivo, anorexia, sentimento de incompetência, baixa autoestima, isolamento social, ela não soube, né, lidar com a situação, então ela pega essa criança após o nascimento e joga no lixo, né. E essa criança foi encontrada pela mãe do parceiro dela atual, né, que achou a criança no lixo, se condoeu com a situação e criou essa criança, né. Mas essa mãe tinha problemas também emocionais num passado remoto, e aqui também traz esses problemas, né, tanto é que houve a separação do casamento e há toda uma problemática aí nesse relacionamento também, né. E a menina, eh ela simplesmente abortou, mas abortou numa gestação já adiantada, né. A gestação já estava um pouco mais que 6 meses, então foi um aborto agressivo, né. E então quando ela compreendeu, né, na sessão e reconheceu essas crianças como os abortos, ela também se condoeu e passou a tratar melhor essas crianças, né, e aceitar e desejar que elas viessem, mais vezes, né, ver o pai, e passou a compreender melhor a mãe também, que hoje traz problemas. E se a mãe acudiu os filhos dela em vidas passadas, ela compreendeu que ela deveria estar fazendo isso hoje, né, olhando mais essas crianças até mais que a própria mãe, né. Então essa menina melhorou muito, né, hoje ela não tem mais crise renais, já faz muito tempo, ela já está com 28 anos, ela não tem mais crise renal, ela não tem mais anorexia, ela incorporou, está
muito bonita, e as crianças, né, passam muito tempo com ela, né, e eles têm um relacionamento muito amoroso entre eles, né. Então, com esse caso, né, dá para exemplificar, né, que mais uma vez, porque o câncer, né, a infecção, outros problemas aparecem tanto nos órgãos, né, eh, feminino, porque a pessoa tem uma rejeição, de certa forma, eh, por ela mesma, né. Eh, e existem, né, casos mais complicados que eu continuarei a contar em outro vídeo, e que às vezes não aconteceu nesse caso, mas tem casos em que o feto abortado ou expulso do ventre poderá desenvolver acirrado rancor com os pais ou especificamente com a mãe, transformando em perseguidor implacável daquele que recusou conceder-lhe a oportunidade do recomeço, né. E muitas pessoas têm problema com isso também, que eu explicarei em uma outra oportunidade no próximo vídeo. E também aqui cabe, uma pesquisa feita com 200 mulheres com câncer no útero, elas eram divididas em grupos de 20 e todas descreviam, né, a mesma coisa, né, eh, sente rejeição por si mesmo, nojo, repulsão, e não admiravam o parceiro, né, porque o parceiro era a sua segunda opção. E então, essa doença, de certa forma, ela começa silenciosa, ela fica silenciosa por muito tempo, porque esse tipo de mulher silencia também a rejeição que ela tem por si própria, né, e ela acaba projetando no parceiro, né, ela acaba não apreciando o ato em si e muito menos com seu eleito, né. Então eu digo assim que o câncer espiritualmente uma desonestidade consigo mesmo, que você acaba refletindo no outro, né. Eh, Você é desonesta com o seu parceiro, e o que eu considero a pior das traições, né. E mulheres desse tipo, geralmente é muito difícil, eu nem conheço. Elas costumam nem trair porque, eh, elas têm um desprezo muito maior por si mesmo, né. Então fica aqui o meu recado, né, novamente, cuidado com a mensagem que você está passando para suas células. Lembre que você é a chefe delas. Veja qual é a mensagem que você passa para elas. Gratidão, amor sempre.